Boa tarde a todos. A gente está aqui hoje falando um pouquinho sobre dois aspectos que são interessantes aí para você que é empresário e está precisando de algum tipo de dica, orientação nesse período de quarentena, né, dessa situação do Covid-19. Em nome da CDL, eu estou aqui com o Dr. Frederico, que é o jurídico do Centro Empresarial, né, de todas as entidades lá do SEJAS, e a gente vai tentar bater um papo aqui sobre esses aspectos para esclarecimento primeiro e também para tentar ajudar todo mundo aí com alguma informação útil, né? Só lembrando que hoje é dia 22 de março, é domingo. Nós, ao invés de estar lá brincando com os filhos, a gente está aqui trabalhando, né, doutor? É E a isso aí, gente tamo junto. está só falando isso porque as coisas mudam a cada meia hora, então a gente tem que deixar claro em que momento a gente está fazendo esses comentários. Esse primeiro vídeo que nós estamos gravando é sobre aspectos trabalhistas, então a gente vai falar sobre alguns tópicos que a gente acha relevantes aqui. E o primeiro deles, a gente queria falar a respeito do acordo entre os sindicatos patronal e laboral, né, de Jaraguá do Sul, que ele está em andamento, então eu gostaria apenas de um parecer aí, doutor, de como é que está essa situação para todos estarem cientes. Muito bem, então, também boa tarde a todos. A situação, como disse agora o Francisco, né? Nosso escritório, ele atende também todos os sindicatos, então o que foi feito foi que todos os sindicatos patronais tivessem a mesma pauta para discussão com relação a essas medidas possíveis, né, de se auxiliar o empresário nesse momento difícil do coronavírus. E essas pautas todas foram apresentadas aos sindicatos laborais, né, dos sindicatos empregados, e elas têm sido discutidas amplamente. Então, até o momento, no sindicato do comércio varejista, especificamente, né, nós ainda não tivemos uma resposta finalista, as tratativas ainda estão em andamento, né, em que pese a velocidade com que a gente recebe a resposta não é adequada para o momento que a gente está vivendo, quer dizer, está demorando um pouco, sim, mas as tratativas estão em andamento ainda, né? Nós, nos próximos dias, até acreditamos que alguma coisa venha, mas não é possível ainda precisar em que momento ou como que isso vai se dar, A né? gente tem algum fechamento já de outro sindicato laboral aqui da cidade, doutor? Temos ainda o do comércio, além das tratativas todas, né? Temos o do indústria do vestuário, que já fechou, né? Então, os demais também ainda estão em negociação, né? Então, lembrando que hoje, patronal na cidade, nós temos em torno de 7 sindicatos, né? E desses, então, apenas um fechou, sendo exemplo até, a base dele, né? Que está sendo utilizada para as demais negociações. E também nós tivemos a notícia de que foi fechado o acordo entre o sindicato laboral e o patronal em Rio do Sul, correto? Isso mesmo. Até algumas outras cidades agora pela manhã começaram a me pontuar essa possibilidade de fechamento de acordos. Então, talvez no correr do dia ou de amanhã a gente receba até outras notícias. Então, assim, tudo que nós vamos falar agora a seguir ainda não está validado por um acordo entre os sindicatos, né? Então, a gente vai tentar passar algumas dicas do que é possível fazer com esse cenário. É claro que, havendo um acordo depois, a gente talvez tenha alguma mudança disso, né? Mas vamos tópico por tópico aqui. O primeiro deles é o que eu acho que uma boa parte dos empresários está avaliando agora, que é a questão das férias, né? Então, que alternativas que hoje o empresário tem com relação a férias, doutor? Bom, para férias nós temos a possibilidade das férias coletivas, sim, em que pese a legislação, né, ela exige que haja o pagamento antecipado de um terço e também o aviso prévio, né, do início das férias, mas em virtude da situação toda que estamos vivenciando, acreditamos que a melhor solução ainda são as férias coletivas. Em que pese, aliás, o que precisa ser dito, inclusive, é que todas as cidades, todas as indústrias, em todas as cidades de Santa Catarina estão adotando a mesma política, tá? Além disso, também temos a possibilidade de antecipação de férias, mesmo para quem não tem direito, sendo feito desconto posteriormente, né? E por fim ainda, férias individuais que podem ser combinadas, né, com cada um dos empregados, sendo isso uma validade, desde que tudo isso colocado no papel claro para evitar qualquer transtorno futuro para o empresário, né? Certo. Além das férias, a gente tem algumas outras alternativas, né? Que são a questão das licenças, né? E quais seriam essas alternativas e como é o processo de cada uma, doutor?
Então, temos, por exemplo, a licença não remunerada, que alguns me perguntam aí, teve bastante demanda com relação a essas situações que nós estamos conversando, mas a licença não remunerada, aliás, ela só é possível quando o próprio empregado pede, né? Não é uma questão de negociação. Então, eu não posso ofertar isso ao meu funcionário, né? Mas que se ele pedir, sim, isso existe como possibilidade. A licença remunerada, né, que é a diferença principal, está no próprio nome, né, ela é uma interrupção do contrato de trabalho, mas sem a suspensão dos direitos do empregado. Né? Então ele continua recebendo, mas não vai contar esse período como período de trabalho. Né? Também é uma realidade, pode ser acordada em acordo individual. Também temos outras medidas que estão sendo adotadas por todos, que é o trabalho remoto, o home office, né? Ou o banco de horas, né? Então, sendo todas as medidas possíveis, o banco de horas, inclusive, já com previsão, né? Na nossa convenção coletiva, por exemplo, né? Do comércio varejista em Jaraguá do Sul e região. Tá? No limite da situação, então, se o funcionário disser para o empregador que ele gostaria de ficar em casa pela segurança dele ou por causa de alguma situação familiar específica, ele pode solicitar ao empregador, então, a licença não remunerada e o empregador conceder isso para ele, né? Pode solicitar sim. Uhum. Eu acho que, assim, com relação às licenças, então, acho que está bem claro, né? E talvez agora, assim, um ponto que a gente tenha mais preocupação e que eu acho que está todo mundo com receio, mas a gente tem que avaliar é a questão de demissões, né? Ninguém sabe quando esse período termina, ninguém sabe exatamente como vai ser o desenrolar, né, dessa situação toda, especialmente a econômica, além de saúde, né? Mas com relação a demissões, né, doutor, que recomendações a gente pode, ou que cuidados que o empregador tem que ter com relação a isso? A questão das demissões, nós temos aí, nós sabemos, né, das dificuldades, não sabemos quanto tempo isso vai ainda permanecer, né, essa situação que nós estamos vivenciando atualmente, mas todas essas medidas que nós estamos conversando são justamente para tentar evitar as demissões, né? Então, a última medida do empresário deve ser isso, né? Não atuar desde já, porque amanhã depois a gente pode ter uma solução, ou mesmo medidas num pacote econômico do que o governo pretende lançar e outras situações que podem beneficiar o empresário de alguma maneira e evitar essas demissões. Lembrando que demissão sempre é uma coisa ruim porque afeta a todos, né? Então, se eu não dou dinheiro não tenho funcionário porque demitir, se eu não estou injetando dinheiro na economia, isso depois também não volta para mim na aquisição de bens e serviços, né? Então, nisso que a gente também deve pensar nesse momento. Até como um gancho, no segundo vídeo que nós vamos editar em seguida sobre os aspectos financeiros da gestão dessa crise, vamos comentar um pouquinho mais sobre isso, né? Mas só reforçar então que esse caso de demissão seria o último caso realmente, porque o dano social é muito grande e a gente espera que não seja necessário, pelo menos em grande medida, para que todo mundo consiga ter uma base de renda e que nessa retomada da economia que se sucede, a gente consiga ter uma retomada mais sólida, mais rápida, né? Mas, doutor, eu penso que é isso com relação aos aspectos trabalhistas. Então, a gente conclui aqui esse nosso primeiro vídeo e desde já agradeço aí pelo apoio, espero que todos tenham gostado das sugestões e a CDL continua, e o SEJAS, né, o jurídico do SEJAS continua à disposição para eventuais esclarecimentos. Também estamos no aguardo aí do fechamento do acordo com o sindicato laboral e o patronal para que a gente tenha mais segurança jurídica, né, na condução dos nossos negócios. Mas desde já agradeço, doutor. Perfeito. Obrigado. Valeu, um abraço. Tudo de bom para todos.